Muito bem, estamos aqui para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Estamos estudando religiões mundiais e a lição que nós vamos agora falar é a lição 3, o hinduísmo. Conforme foi possível notar nas lições anteriores, o animismo é uma religião sem nome. Cada animista crê em diferentes coisas, em lugares diferentes e simplesmente afirmam: esse é o nosso jeito de adorar. A partir de agora, o estudo focará manifestações religiosas identificadas por nomes específicos. Nesse caso, o hinduísmo. É notável o fato de que uma antiga religião pode absorver muitas crenças diferentes e atrair variados grupos de pessoas, vindo a tornar-se uma filosofia de vida. As religiões, de modo geral, podem ser comparadas a um jardim enorme, servido de muitas árvores. Mesmo assim, todas compõem o jardim total das religiões dos homens. Há, entretanto, uma árvore mais bela que as demais e que não está plantada no horto das crenças inventada pelos homens. Aliás, esta é a única que tem frutos para a saúde das nações. Apocalipse 22, 2. É a árvore do cristianismo. Mas antes de chegarmos a ela, outras serão examinadas. Seus tamanhos, suas formas, as idades de seus frutos. Uma das árvores frondosas, cujos ramos oferecem abrigo para matar muitas crenças, é o hinduísmo. O Om, e não somente símbolo do hinduísmo, mas o principal de suas mantras, sua forma, é uma espécie de oração, mas não relata um diálogo direto com seus deuses. Nessa lição, no texto 1, nós vamos conhecendo o hinduísmo. No texto 2, falaremos das crenças do hinduísmo. No 3, vamos citar os escritos do hinduísmo. No texto 4, o desenvolvimento do hinduísmo. E no texto 5, uma avaliação do hinduísmo. Vamos então começar com o texto 1, conhecendo o hinduísmo. O hinduísmo declara ser a religião mais antiga do mundo, mas apesar disso, tem raízes no animismo. O animismo, por sua vez, tem suas raízes no monoteísmo dos tempos da criação. Seria, portanto, mais exato dizer que o hinduísmo é a religião mais antiga com um nome. Sua história remonta aos dias de Abraão e até mesmo a área geográfica do patriarca. Definição. É difícil definir o hinduísmo graças à grande variedade de suas crenças. Alguns hindus adoram Brahma ou Brahman, ao passo que outros não acreditam num Deus pessoal. Alguns são vegetarianos, não comem carne. Outros realmente comem carne. Segundo muitas pessoas, o hinduísmo é uma religião, ao passo que outros é uma filosofia de vida. Um ex-presidente da Índia disse que o hinduísmo é mais uma cultura do que um credo. A palavra hindu provém de Sindhu, o nome em sânscrito do rio Hindu, na Índia. Os hindus chamam sua religião de Sanatana Dharma, que significa religião eterna ou verdade eterna. Inclui tanto as crenças religiosas como as ideias éticas. Quanto à localização geográfica, o dito popular declara que a Índia é o hinduísmo e que o hinduísmo é a Índia. A verdade, porém, é que milhares de hindus habitam em outras partes do mundo. Dos povos da Índia, dados estatísticos de 2011, dão conta que 79,8% são hindus. O Boletim das Sociedades Bíblicas Unidas
declara que cerca de 13,4% da população da Índia é muçulmana e cerca de 2,3% é cristã. Origens do hinduísmo. O hinduísmo não tem como fundador alguém especial. É, em grande média, uma mistura de crença dos povos. O povo ariano, por exemplo, migrou para o vale do rio Hindu. Seus costumes e sua religião misturaram-se com as tradições locais e a cultura restante veio a ser o hinduísmo clássico. Hindus e árias. A palavra ária é derivada do sânscrito, com o significado de os nobres. Os árias surgiram da região da Pérsia, em um período quando os reinos locais competiam entre si pelo domínio sobre os demais. Entre 1700 e 1200 a.C., chegaram ao Vale do Hindu e conquistaram os habitantes das cidades daquela área. Os Arya falavam um idioma antigo da Índia. Eram divididos em tribos comandadas por chefes chamados de Rajas. À medida que se estabeleciam na Índia, alguns dos Rajas formavam reinos pequenos para si mesmos. Os parentes arianos que não migraram tornaram-se fundadores do Império Persa, que floresceu entre o século VI e IV a.C. Nos tempos modernos, a área tem sido chamada de Irã, a terra dos árias. Esta origem dos povos arianos é confirmada pela semelhança entre as palavras dos idiomas primitivos. Podemos citar alguns deles. Por exemplo, em português, Deus, Pai. Em sânscrito, Deva ou Diaushi, ou Pitar. No grego, Zeus, que é Pater. No romano, Deus, ou Peter. Iraniano, Dia, ou Pidar. Francês, Dio, ou Pere. Espanhol, Dios, ou Padre. Inglês, God and Father. Os ários são chamados caucasianos, porque provinham da área das montanhas caucásas. Também são chamadas de povo indo-europeu, porque alguns deles foram para a Índia, no Oriente, e outros para a Europa, no Ocidente, e levaram consigo seus deuses, seu amor à família, seus métodos militares, sua história antiga e sua autoconfiança. Vamos agora falar do animismo e o hinduísmo. O animismo existe no hinduísmo popular, até mesmo entre as classes superiores. Por exemplo, o hindu geralmente tem medo dos espíritos malignos, é supersticioso e acredita na astrologia, nas maldições, no mal olhado e nos feitiços. Portanto, ele é supersticioso. A vaca é um símbolo animista, é um símbolo sagrado da fertilidade do hinduísmo. E matar uma vaca é contra a lei. Os hindus também praticam uma reverência animista aos ancestrais. No hinduísmo, porém, essa referência toma a forma de um ciclo de nascimento, de morte e de novo nascimento, como a reencarnação. 4 períodos da história hindu. Assim como na maioria dos países, a história hindu passou por muitas mudanças. Essas mudanças seguiram as crenças e a literatura do hinduísmo. É possível separar a história em 2 divisões principais: o hinduísmo filosófico e o hinduísmo popular, que o povo pratica. Nós, porém, examinaremos 4 períodos segundo os quais a maioria dos escritores dividem a história do hinduísmo. Vamos começar com o período védico. Esse é o período da invasão ariana, desde o ano 2000 a.C. até o ano 600 a.C.,
ou seja, cobre um período de 1400 anos antes de Cristo. Os Vedas, escritos sagrados hindus, foram compostos. Os mais famosos deles foram chamados Upanishads e vieram a ser origem documentária do hinduísmo clássico e filosófico. O período reformado, os hindus também tiveram a sua reforma. No século V no século X e IX antes de Cristo, do século X e IX, algumas pessoas reagiram contra os sacrifícios, os sistemas de castas e a reencarnação ensinadas no sistema védico. A revolta permaneceu por um longo período, mas os escritos do período de reforma provinham principalmente do período 600 a.C. até o 200 a.C. Parece que Deus estava despertando a consciência das pessoas espalhadas por uma vasta área do século X e IX a.C. Em Canaã havia o conflito entre Jeová e os sacrifícios dos deuses falsos, Baal. Elias e outros profetas desafiaram os Balins e comprovaram que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. No século IV a.C., o Império Grego estendeu-se até a Índia e provocou outra mistura de povos e crenças, através de Alexandre o Grande. Seguiu-se então o Império Romano com suas próprias formas de idolatria. Todas essas mudanças prepararam o caminho para Cristo, o cumprimento do sacrifício, as promessas dos profetas e as ideias da filosofia. Vamos agora ao período clássico. Mais uma vez, houve coincidência parcial dos períodos da história com relação aos ensinamentos e os escritos. No período clássico do hinduísmo, durou que cerca do ano 200 a.C. até o ano 1000 depois de Cristo. Os deuses agora foram reduzidos a Trimurti e os três modos de Deus, Brahma, Shiva e Vishnu. Essas ideias foram debatidas em todo o Oriente Médio cerca de 200 anos depois de Cristo. E agora vamos ao período Bhakti. O período Bhakti, e Bhakti significa devoção do hinduísmo popular, vai do ano 1000 depois de Cristo a 1750. Era notável pelo retorno ao politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses. O islamismo surgiu no século VII e espalhou-se até a Índia no início do século XVI. O sikhismo desenvolveu das raízes do hinduísmo. Tanto o islamismo quanto o sikhismo influenciaram os ensinamentos dos hindus. Vamos a algumas características do hinduísmo. Tolerância. O hinduísmo é provavelmente a mais tolerante de todas as religiões. Suas crenças, assim como seus deuses, são incontáveis. Abrange variações animistas simples até alguma das filosofias mais nobres do homem. O hinduísmo aceitou deuses maiores e menores, com seus respectivos templos e sacerdotes, quando brotaram das correntes do jainismo e do budismo. O hinduísmo abriu suas portas e permitiu que fosse afluente do rio principal do pensamento hindu. O hinduísmo, no entanto, não é uma religião missionária, tal como o islamismo ou o cristianismo, que tenta ganhar novos adeptos. Ele cresce absorvendo todas as demais religiões. Essa atitude tem por base a tradição do povo ariano, que revela amplo interesse pelas questões mais profundas da vida, a realidade, o homem e Deus. Os hindus dizem que os outros se transformem. Nós não temos essa necessidade.
Com isso, quer dizer que ao invés de adaptar-se às religiões provenientes de fora, o hinduísmo simplesmente absorve em si mesmo as demais religiões. Alguns de seus hinos demonstram que os ários entraram na Índia, livres e fortes. Acabaram ficando fracos, atados às rodas da casta e das novas encarnações. Introduziram o politeísmo com deuses da tempestade, do sol, da lua e do solo. Os hindus acrescentaram centenas de outros deuses. Os árias sacrificavam em lugares abertos. Os hindus reagiram fornecendo templos para os sacrifícios. Hoje o sistema ariano é coisa do passado, ao passo que o hinduísmo é uma das maiores religiões do mundo. Vamos às características sociais. E por que não falar do sistema de castas? O sistema das castas é exclusivo da religião hindu. Trata-se da separação dos hindus em níveis sociais. Desde a história primitiva do hinduísmo, tem havido 4 divisões principais entre as castas. Cada membro deve manter-se na casta que herda e não associar a outra casta. O sistema de castas provém da tradição hindu de que Brahma criou Manu, o primeiro homem. De Manu surgiram os 4 tipos de pessoas. Brahmani, que são os sacerdotes, filósofos e professores. Kshatriya, que são os militares e governantes. Vaishya, que são os comerciantes e agricultores. E Sudra, que são os trabalhadores e camponeses. Da sua cabeça surgiram os Brahmins, o povo mais santo. Das mãos dos governantes e os guerreiros da coxa surgiram os artesãos, dos pés, os Sudras. Os hindus, portanto, acreditam que o sistema das castas provém de Deus. No decurso do tempo, o sistema das castas tornou-se mais complexo. Há 70 milhões de pessoas chamadas párias, que são o povo sem casta. Arijans, que são os intocáveis. O sistema de casta foi declarado ilegal pelo governo da Índia, mas ainda continua fazendo parte da sociedade indiana. 4 etapas da vida. Os hindus dizem que há 4 etapas da vida. Primeira, o estudante. Os meninos hindus recebem um fio sagrado que passa por cima do ombro e ao redor do corpo. Devem estudar com diligência os Vedas. Depois, o chefe de família. Na segunda etapa, o homem agora amadurece e cria a sua família. Passa mais tempo com sua esposa e filhos, devendo ser bom trabalhador e hospitaleiro. Aposentado. Nessa etapa, ainda pode morar com a esposa, mas passa muito tempo em meditação na floresta. Sábio santo. O homem deixa sua família e anda pelas estradas da Índia como um homem santo. As mulheres. As 4 etapas da vida são apenas para os homens da sociedade. As mulheres devem ficar em casa, sob controle e proteção do homem principal do lar. Nunca devem separar-se do marido, do pai, nem dos filhos, o que seria uma vergonha para as 2 famílias. As mulheres estão destinadas a dar à luz e criar filhos, e são a luz, a riqueza, a beleza e o esplendor do lar. Esse é o ideal dos hindus, que é criticado por alguns, porque as mulheres não recebem direitos iguais aos dos homens na sociedade. Na página 9 do vosso manual, você vai ver aí o sistema de castas e a mobilidade social do hinduísmo, que é o Brahmani, que são os sacerdotes, Kshatriya, que são os guerreiros e governantes. Você também vai ver o Vaishya,
que são os comerciantes, agricultores e artesãos, e os Shudra, que são os operários baçais. Há também aqui os pátrias, que são os sem castas, fazem as tarefas mais servis. Tá vendo? Essa é uma tabela que ajuda você a entender o sistema de caça no sistema hinduísmo. Vamos aos exercícios do texto 1. Assinale a cada alternativa correta. A letra A diz: o hinduísmo é a religião monoteísta mais antiga. Não é essa a palavra hindu, porém da palavra sanscrita Shindu, que significa o povo da Índia. A B está certa. Os hindus chamam sua religião de verdade eterna. Também está certa. E notifica que 88% da população hindu da Índia hindu e que 3% são cristãos. Muito bem. Aqui está a B, a C e a D estão corretas. Assinale cada alternativa correta, quer dizer que há mais de uma. O fundador do hinduísmo veio da Pérsia, cerca do ano 2000 antes de Cristo. Essa não é bem, porque foi no ano 600 que deu-se a origem da Pérsia, então a não é correta. B, o sânscrito, o idioma antigo do Vale do Hindu, teve sua origem no idioma indo-europeu, certo? Os árias eram tanto indo-europeu quanto caucasianos, também a C está certa. O hinduísmo tinha raiz no animismo, conforme revela as suas superstições. Então a B, C e D estão certas, a incorreta. 3.3. Escreva o nome e as datas dos 4 períodos do hinduísmo, mencionando uma característica de cada um delas. Então, os 4 períodos, nós podemos escrever o período que foi o primeiro, que é o Védico, através dos seus escritos, Védico. Podemos mencionar o período reformado, que passou por uma reforma. Começaram a questionar, principalmente os sistemas de caça e a reencarnação. O período clássico, que é o período dos ensinamentos e os escritos. E, finalmente, o período Bhakti, que é a devoção do hinduísmo popular. Então, aí está mencionado os 4 períodos. Vamos lá, 3.4, responda essas perguntas. Se o hinduísmo não é um movimento missionário, como se expandiu? Ele se expande absorvendo as outras religiões. Então, absorvendo as outras religiões. Complete. Os árias chegaram livres e fortes, mas acabaram presos, né, e fracos. Essa é a verdade na 2. Chegaram livres e fortes, mas acabaram fracos e presos no hinduísmo. Por que na Índia o arianismo já não existe como um sistema separado, mas o hinduísmo tornou-se uma religião mundial? Porque o hinduísmo absorveu o arianismo, podemos escrever assim. Assinale a alternativa correta, aqui só tem uma. A tradição hindu diz que o corpo de Deus foi esquartejado e cada pedaço representa uma das 4 classes do sistema das caças. Essa está certa. Os intocáveis são os brahmins, ricos da caça alta. Também está correta. A 4ª etapa da vida é quando o homem deixa sua família para tornar um homem santo. Está certo. E as mulheres são muito honradas na sociedade hindu. Não, a D não é. A C pode ser. E a B e a C, né? Então, nós poderíamos colocar A, B e C estão corretas. Vamos ao texto 2, falar das crenças do hinduísmo. A Índia é uma nação com uma grande variedade de crenças. Estudá-la é nadar num vasto oceano de ideias. Certo escritor disse: os únicos aspectos unificantes do hinduísmo são o caráter indiano da fé e a reverência universal à vaca. Vamos ao conceito hindu da deidade, significados. Algumas formas da palavra Brahman que podem dar origem a confusões. Todas derivam-se de uma palavra em sânscrito, Brahmana, que significa uma oração. Os escritos sagrados védicos são Brahmanas, Brahma, uma palavra masculina,
é o Deus criador. Brahman é uma palavra neutra, não é nem masculina nem feminina. Brahman é considerado a realidade primordial e derradeira. O Brahmanismo é a religião da Índia desde os tempos do Upanishads, os mais antigos registros escritos dessa cultura, e do budismo. Os brahmins são sacerdotes da alta casta e posição social. Então aqui há um quadro onde nós temos todas essas palavras, são 6 palavras. O Brahma, que é o Brahma, na forma portuguesa, é o Deus criador, substantivo masculino. O Brahmana, que é a Brahmana, uma prece ou aquele que ora. O Brahmanas, no plural agora, Brahmanas, são os escritos védicos. O Brahman, que é a realidade última substantiva comum de 2. O Brahmanismo. Brahmanismo é a religião dos tempos dos Upanishads. E os Brahmins, que é o Brahmani, são os sacerdotes e pensadores da alta casta. Vamos à criação. Os Upanishads, que é um escrito hindu reacionário, adota o conceito de que o universo foi feito de matéria que já existia. Uma escritura hindu original, o Rig Veda, no entanto, declara que o mundo veio do nada. Esse conceito é semelhante ao relato bíblico de Hebreus 11:3. Os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vamos às mudanças. No decurso de sua longa história, o hinduísmo tem mudado seus conceitos de Deus ou de deidade, a partir do seu início no animismo. Avançou para o politeísmo, passou para um sistema de um Deus tríplice e voltou ao politeísmo. Segundo os Vedas, os Áryas trouxeram com eles os seus deuses. Varuna era deus do espaço e da justiça. Vishkarman era aquele que fez todas as coisas. O Surya era o deus do sol. O Indra era o deus das tempestades, das nuvens e das chuvas, o governante da atmosfera. O Rig Veda tem 250 hinos a seu respeito, e um dos hinos é reproduzido a seguir. Indra segurou firme o mundo ameaçado pelos demônios. Matou os demônios com um raio, com o qual também feriu as nuvens. Fez as águas descerem das nuvens do céu. Ó, tu que manejas o raio. Ó, sábio, lança todas as armas contra nossos inimigos. Aumenta o poder e a glória dos Áryas. O monismo. Cerca do ano 600 a.C., a filosofia do monismo tornou-se popular. Trata-se da crença que não há diferença entre a alma e Brahman, a grande alma do universo. Conta-se a respeito de um menino cujo pai lhe ordenou que colocasse sal em uma tigela com água, e assim o sal foi deixado durante a noite. No dia seguinte, o pai mandou o menino trazer o sal, mas o filho não o achou, porque já havia se dissolvido. O pai disse que, da mesma maneira, a alma dele e o Brahman são a mesmíssima coisa. Arrematou com a declaração famosa: o sal é o próprio eu, você é o sal. O dualismo. Durante o período da Reforma, a filosofia do dualismo opunha-se à doutrina védica, como nos Upanishads procurava descobrir a Deus a parte dos sacrifícios e dos sacerdotes. Tratava-se, porém, da teoria de que a alma humana, Atman, e Brahman são as suas entidades separadas e não uma unidade inseparável. O sal dissolvido na água continua sendo salobre,
e diferente da água comum. Brahman, a única realidade segundo o Upanishad, é o Deus Brahman. Ele é eterno, sem passado, presente ou futuro e infinito, assexual e impessoal. Todos os demais seres do universo inteiro são uma expressão do Brahman. Mesmo assim, Deus não é considerado pessoa, mas um princípio do universo. Nessa condição, ele é o seu universo. Essa doutrina é o panteísmo. Upanishad Maitri diz: verdadeiramente no princípio desse mundo havia Brahman, o ilimitado, sem limites para o leste, para o norte e em toda direção. Aquela alma suprema é incompreensível, não nasceu, não se pode conceber dela e não se pode raciocinar a respeito. Sua alma é o espaço. Aqui nós temos o Trimurti. No Trimurti, você vai ver nessa página de número 13 do vosso manual, o Trimurti tem o Shiva, o Brahma e o Vishnu. Note que alguns deles têm, que nem o Brahma, tem duas cabeças, né? O Shiva tem também mãos e braços, e o Vishnu são vários braços aí, desenhado no Trimurti dos hindus. No Trimurti, no período do hinduísmo popular, que vai do ano 1000 a 1750 depois de Cristo, a religião mudou sua ênfase. Um número menor de deuses era adorado, mas dizia que esses se preocupavam mais com os problemas do homem. Surgiram também esposas dos deuses, e alguns ficaram sendo tão benquistas quanto seus cônjuges. Nesse período, a divindade se revela no Trimurti, 3 formas, cada um do seu próprio Deus. Brahma, que seria o criador, Shiva, o destruidor, e Vishnu, o preservador. Vamos falar de cada um deles. Brahma é respeitado pelos hindus como criador, mas há apenas poucos templos dedicados a ele. Estátuas dele têm 4 rostos barbudos e 4 braços. A adoração a ele, segundo parece, declinou-se no decurso do tempo. A esposa dele, Saravati, é chamada a deusa da ciência e da sabedoria. Shiva. O deus mais popular do período é Shiva. Ele, chamado destruidor, é o deus da morte, da destruição e da doença. É conhecido como um deus especial para os ascéticos, porque ele destrói a carne de modo apropriado para o estilo de vida daqueles. Na arte hindu, ele tem um tridente. Os ascéticos levam um tridente ou pintam 3 linhas no rosto. Shiva é o deus da morte e também o deus da fertilidade. Atos sexuais, portanto, fazem parte do culto a ele. Os devotos devem praticar a meditação, estudar com um guru e repartir um mantra. A esposa de Shiva é a deusa Kali. Ela é a mais terrível do que Shiva. Usa uma corrente de caveiras, rasga a carne das vítimas e bebe sangue. Alguns alegam que ela tem conexão com a cidade de Calcutá, Kalikata. Vishnu, o terceiro deus do Trimurti, é conhecido como um deus de amor, de graça e de perdão. Declara-se que ele aparece 9 vezes na Terra e que vira uma 10ª vez na última vez para pôr fim ao mundo. Os seguidores de Vishnu são célebres pelo seu profundo amor ao seu Deus. Cânticos são escritos para louvá-lo. Kabir e Nakana, fundadores do Sikhismo, eram poetas da seita de Vishnu. O Bhagavad Gita, o grande poema hindu, declara que Krishna era o avatar, a encarnação de Vishnu. Ele é o deus do movimento Hare Krishna. A partir do século XVI,
Esse movimento espalha-se ao redor do mundo mediante o estudo de entoar mantras de Krishna e a meditação, e seus membros foram atingir a consciência de Krishna. Lugares e pessoas sagradas. Nos tempos arianos, o culto era realizado ao ar livre, mas posteriormente identificaram-se templos aos deuses, visto que se pensava os deuses habitavam nas montanhas. Muitos templos foram edificados segundo o estilo de um lar nas montanhas. Uma imagem, o símbolo da presença divina, estava no centro de uma torre, com muros em redor. O culto que prestam tem muitas cerimônias, inclusive o lavar dos pés, o enxagar da boca e o banhar-se em uma refeição. Tocam sinos, cantam hinos, queimam incenso com acompanhamento de música ritualista. A adoração não é congregacional, mas sim individual. Os professores, sacerdotes, gurus, ascéticos, que são os sadhus, são as pessoas santas no sistema do culto. Nos lares hindus há um lugar para o santuário. Nele encontra-se as imagens e as pinturas das deidades e um mandala, um quadro simbólico do universo. Os adoradores usam fogo e água para a purificação da comida, incenso e flores perto do santuário. Os festivais hindus são realizados de acordo com a estação. Holi é um festival popular da primavera, em homenagem a Krishna. As questões das castas e dos tabus são deixados de lado, a fim de que haja um período de alegria geral. Diwali, a festa das luzes do outono, em homenagem a Kali e Lakshmi. A vaca sagrada. As pessoas frequentemente perguntam se os hindus adoram as vacas. Há quem pense que as vacas fiquem soltas, desgarradas, sofrendo e passando fome pelas estradas secas da Índia. Os hindus negam semelhante ideia. Mahatma Gandhi, falando a favor da proteção às vacas, diz que a vaca é fato central do hinduísmo. A crença concreta de que todos os hindus têm em comum. Por meio da vaca, o homem é ensinado a reconhecer sua união com tudo quanto tem vida. Ela é a mãe para milhões de indianos, uma poesia de misericórdia e o símbolo vivo da generosidade otorgada a toda a humanidade. Alimentar uma vaca é para os hindus um ato de adoração. O esterco da vaca é usado como combustível, revestimento de assoalho, cimento e remédio. Até mesmo sua urina é usada nos ritos da purificação. O homem. O hinduísmo faz uma conexão entre a religião dos homens e a crença hindu a respeito da realidade do homem e do pecado. 3 partes do homem. As várias religiões enfatizam de forma estranha os conceitos sobre o homem. O brahmanismo enfatiza a mente, diz que os problemas do homem provêm de um erro no seu pensamento. Diria que o pensamento do homem está em falta e não que o homem tem pecado em sua vida. O ensino do xinimismo, no entanto, enfatiza as ações das pessoas. O homem deve agir de tal maneira que evite a sujeira ou a pecaminosidade vil do mundo. Um terceiro ensino, o budismo, enfatiza o erro no sentimento do homem. Seus desejos devem ser mantidos sob controle, senão eles o inundarão de desgraça. Essas 3 ênfases diferentes, o pensamento, o sentimento e a ação, ajudam-nos a perceber como essas religiões relacionam-se entre si. Vamos falar do homem e o pecado. Os hindus acreditam que o homem não é um próprio eu separado, por isso não tem valor próprio. Ações erradas não são pecados contra um Deus santo, são principalmente
o resultado da ignorância ou da falta de seguir as cerimônias da sua casta, provocando problemas no ciclo de reencarnações. Aqueles cujos pensamentos, palavras e obras forem bons, obterão bom karma. Mesmo assim, nunca se sabe o resultado da vida, uma vez que cada homem está no próprio ciclo de reencarnação. Essa é a condição do hindu, a prisão do desconhecido e da desesperança. Maya. Os Upanishads revelam outro conceito do problema humano. Ele não menciona o pecado, tampouco. Pelo contrário, as pessoas sofrem um Maya, a ilusão e a ignorância. Se o homem está em plena comunhão com Brahma, não tem pecado, porque Brahman não pode pecar. Quando as pessoas pensam que o mundo presente é real, desconhecem sua verdadeira união com Brahman. As pessoas são informadas e que devem tomar consciência da ilusão da vida. Conduta e o destino do homem, o karma. Segundo a crença hindu, o destino da pessoa relaciona-se com a sua conduta. A salvação depende do karma que a pessoa tem. A origem documentária principal dos ensinos sobre o karma acha-se no Upanishads, a autoridade sobre a doutrina hindu. Karma significa literalmente obras e é vinculada à lei da causa e do efeito. A crença é que Atman, a alma humana, pode se unir com a grande alma, Brahman. Essa união é realizada mediante o karma que a pessoa tem, e esse karma depende de boas obras e da abnegação. A pessoa controlará seus desejos quando pensar nos efeitos que terão sobre seu karma. Nesse processo, porém, não há juiz, nem arrependimento, nem perdão. Trata-se da lei em si mesma. Por meio das boas obras, a alma humana pode merecer o moksha, que é a libertação do samsara, o ciclo do nascimento, da morte e da reencarnação. Vamos agora falar da reencarnação. A crença na reencarnação ou na transmigração é o samsara. A transmigração pode ser explicada da seguinte maneira: quando o homem morre, sua alma não morre, nasce de novo com uma forma viva diferente. O processo é repetido várias vezes, sem conta, em um ciclo interminável. A nova reencarnação pode ser superior ou inferior à anterior. Pode ocorrer no céu, no inferno ou na terra. Pode ocorrer em qualquer forma de vida, humana, animal ou vegetal. Um homem de baixa condição social pode ser reencarnado como um rajá ou um brahmin, ou pode ficar sendo um pária, um animal, um besouro, uma minhoca, um legume, uma pedra ou uma alma no inferno. Alguns hindus acreditam que existem 8,5 milhões de formas diferentes nos quais a pessoa pode ser encarnada. Como o hindu sabe qual forma receberá na próxima reencarnação? Isso, segundo a crença hindu, é determinada pela lei do karma. Os pensamentos, palavras e ações do homem têm efeito direto sobre a nova forma de vida futura. O Upanishads declara: um brahmin que furta o ouro de um outro brahmin passará 1000 vezes pelos corpos de aranhas, cobras e lagartixas. Por furtar cereais, o homem é transformado em rato. Por furtar frutas e raízes, um macaco. Por furtar uma mulher, um urso. Por furtar gado, um cabrito. Vamos à salvação. O caminho tríplice. Para o hindu, moksha, salvação, não é libertação do pecado e da culpa por ter violado a lei de Deus. Pelo contrário,
é ficar livre da totalidade da condição humana, que inclui o corpo, o espaço material e o tempo. Além disso, trata-se de ficar livre do ciclo das reencarnações. Há 3 caminhos para a salvação: o caminho das obras, o caminho do conhecimento e o caminho da devoção. Vamos falar de cada um deles. O caminho das obras. Esse é o caminho da salvação, através do dever religioso ou do karma marga. Mediante a prática de certas cerimônias religiosas, os hindus acreditam que ficam mais perto de serem libertos do ciclo do karma. O processo continua até que ele seja reencarnado no nível mais alto como um Brahmin. Vamos ao caminho do conhecimento. Esse caminho é baseado no nominismo, a crença de que a única realidade é Brahman. Essa crença diz que os problemas do homem provêm da sua ignorância e que ele e o Brahman são um. A ideia de que o homem está separado de Brahman é uma ilusão, quando o homem possui o conhecimento de que ele e o Brahman são um, é liberto da corrente, da roda do nascimento, da morte e da reencarnação. Essa libertação advém de muita autodisciplina e meditação. Vamos agora ao caminho da devoção. O terceiro caminho da salvação é Bhakti Marga, a devoção amorosa. Esse é o tema especial do livro sagrado, o Bhagavad Gita, e requer a devoção amorosa a Brahman e a outros deuses. Essa devoção também liberta do ciclo da reencarnação e prepara a alma para a última eterna com o Deus hindu. Parece estranho que tantas ideias a respeito da divindade possam existir na mesma religião. Segundo o caminho Bhakti, que é devoção, Deus é um Deus pessoal, e isso é o teísmo. Segundo o caminho do conhecimento, ele é uma parte do universo, e isto é panteísmo. Outros despojam Deus de quaisquer qualidades pessoais, e ele cessa de existir. Isso é ateísmo. No hinduísmo, no entanto, todas as teologias existem lado a lado. A escola yoga da filosofia é dualista, mas seus devotos acreditam em certo tipo de Deus, de modo que também é teísta. Ele não é criador, mas a alma perfeita, não afetada pela matéria. Na filosofia yoga, a mente aprende como assumir o controle sobre o corpo. Quando isso acontece, a alma é liberta da matéria e une-se com Deus. Vamos agora aos exercícios dessa lição. E relacione a coluna A de acordo com a coluna B. Relacione a coluna A de acordo com a coluna B. Então, aqui vale aquela tabelinha que nós vimos, não é? Letra A, o Deus Criador. O Deus Criador, aqui é o Brahma, número 5, não é? Brahma, número 5. Então, naquela tabelinha que nós enxergamos dos Brahmas, né? O Brahma é o Deus Criador. O Brahmana, que é aqui o número 2, vamos lá, a oração em sânscrito. Essa oração em sânscrito, olhando naquela tabelinha, não é? É o Brahmana, uma prece ou aquele que ora, Brahmana. Então, aqui ficaria a letra, ou Brahmana, é o número 1. Então, oração em sânscrito. Os escritos védicos, que é a letra C, os escritos védicos, né? Seria o Brahmana no seu plural, Brahmanas. Então, são os escritos védicos aqui, que seria a letra de número 2, Brahmanas. Os sacerdotes em alta casta.
Os sacerdotes em altas castas são os brahmins. Vamos lá, sacerdotes em altas castas, nós teríamos aqui, seria os, olhando de novo a lição, né? Seria sacerdote brahmins, isso, sacerdote em alta casta, os brahmins, que o número aqui corresponde ao número 3. A religião primitiva da Índia é o número 4, brahmanismo. E a realidade divina, o Brahman, letra F, é o número 6. Portanto, o Deus Criador, número 5, a oração em sânscrito, número 1, depois escritos védicos, 2, depois sacerdotes em altas castas, 3, depois a religião primitiva da Índia, 4, e aí a realidade divina, Brahman, 6. Então, tá aí, eu relaciono a coluna A de acordo com a B. Vamos ao 3.7, responda a essas perguntas. O Rig Veda declara que a criação surgiu daquilo que não existia. Qual versículo isso se compara? Bom, com Gênesis 1, e também Hebreus capítulo 11, verso de número 3. Quais são as 3 mudanças da crença hindu na deidade? As 3 mudanças que nós mencionamos dessa crença hindu são o Trimurti, né? Na realidade, o Trimurti. Qual a diferença entre o monismo e o dualismo? O monismo é tudo provém de Deus, um único Deus. E o dualismo existe o bem e o mal, como dissemos. Em que sentido a doutrina Brahman é uma crença panteísta? Ela é panteísta quando ela começa a crer no caminho que é uma parte do universo, aí tudo isso se torna panteísmo. Vamos lá, continuando. Voltando aqui na pergunta. Qual ditado famoso teve sua origem na história da água salgada? O ditado famoso que teve origem na sua história da água salgada é aquele do sal, que o sal se... Vamos pegar exatamente como é que ficou, né? Do sal, o sal é o próprio eu, você é o sal. Esse é o ditado famoso. O sal